3 pessoas da minha família me machucavam todo dia, mas o pior não foi o que eles fizeram com meu corpo. Foi quando eu percebi que para minha própria mãe, minha dor valia menos que um colchão manchado. Bom dia, meus queridos e minhas queridas desse Brasil abençoado. Meu nome é Clemilda Rosa dos Santos, nasci em Cachoeira, na Bahia. Tenho 78 anos nas costas, cada um deles carregando uma história que poderia encher um livro. Hoje resolvi abrir meu coração e contar algo que guardei por quase 7 décadas dentro do peito. Sabe quando a gente guarda uma coisa por tanto tempo que ela vira pedra? Pois é, hoje vou quebrar essa pedra em pedacinhos e jogar fora. Não é fácil falar sobre certas coisas, mas talvez minha história ajude alguém que está passando pelo que passei, que se sente sozinho como eu me senti. Mas antes de continuar, se você está gostando desse comecinho de prosa, deixa o seu like aí embaixo e me conta nos comentários de que cidade você tá me assistindo. Essa velha aqui fica curiosa de saber quem tá do outro lado da tela. E não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma história dessa vovó tagarela, viu? Nasci em 1947, numa casa pequena de barro batido nas beiradas do rio Paraguaçu. Cachoeira, naquela época, era uma cidade que vivia de lembranças da grandeza que já teve. Os casarões coloniais já estavam descascando, as ruas de pedra afundando, mas ainda tinha uma beleza triste que me marcou para sempre. Nossa casa ficava um pouco afastada do centro. Não era grande coisa. 3 cômodos mal divididos, um quintal com um pé de pitanga que dava fruta o ano todo e um terreiro de chão batido onde as galinhas ciscavam o dia inteiro. Mais para fora, meu pai fazia questão que tudo parecesse perfeito. A fachada sempre pintada de azul clarinho, as janelas de madeira bem conservadas, o portãozinho sempre fechado como se guardasse algum tesouro lá dentro. Meu pai, Josivaldo dos Santos, trabalhava na usina de açúcar que ainda funcionava naquela época. Era um homem alto, forte, de mãos calejadas e olhos que pareciam sempre estar procurando algo para criticar. Usava sempre camisas limpas, mesmo no calor mais brabo, e tinha um bigode aparado com uma precisão que dava medo. Na rua, era seu Josi, respeitado, cumprimentava todo mundo com aquele jeito de homem direito. Ia à missa todo domingo, sentava sempre no mesmo banco, cantava os hinos com uma voz que enchia a igreja. Em casa, era outra pessoa. Minha mãe, Josefa, era uma mulher miúda, de cabelos sempre presos num coque tão apertado que parecia esticar a pele do rosto dela. Vivia de olhos baixos, como se o chão fosse a coisa mais interessante do mundo. Quando não estava cozinhando ou lavando roupa, estava limpando. Meu Deus, como aquela mulher limpava! Parecia que a sujeira era o maior inimigo dela. O chão de nossa casa era de terra batida, mas ela passava o dia inteiro varrendo, como se pudesse transformar aquela terra em mármore se varresse com força suficiente. Meu irmão, Genivaldo, era 2 anos mais velho que eu. Desde pequeno, foi o xerox do meu pai. Mesmo jeito de andar, mesma maneira de olhar de cima para baixo, mesmo talento para fazer a gente se sentir pequeno com uma frase curta. Ele estudava, eu não. Menina não precisa de muito estudo, dizia meu pai. Só o suficiente para não passar vergonha e ler a Bíblia. E aí tinha eu, Clemilda. Uma menina magricela, de tranças mal feitas e vestidos costurados em casa. Sempre um pouco curtos porque eu crescia rápido e tecido era caro. Na escola, quando ainda me deixavam ir, eu era invisível. Não tinha amigas, não participava das brincadeiras no recreio. Ficava num canto, observando as outras meninas rirem e correrem, e imaginava como seria ter aquela liberdade. Em casa, aprendi desde cedo a fazer o mínimo barulho possível. Andava nas pontas dos pés, falava baixinho, comia sem fazer barulho com os talheres. Qualquer som podia irritar meu pai. Essa menina faz barulho até para respirar, ele reclamava. E quando meu pai reclamava, o que vinha depois nunca era bom. Nossa família era conhecida na cidade como os Santos da Casa Azul. Todo mundo achava que éramos o exemplo de família perfeita. Meu pai na usina, minha mãe cuidando da casa, meu irmão estudando para ser alguém na vida, e eu? Bem, eu sendo uma boa menina que ajudava a mãe e não dava trabalho. Ninguém via o que acontecia quando a porta se fechava. Lembro de um dia, devia ter uns 9 anos, quando a professora pediu para a gente desenhar nossa família.
As outras crianças fizeram desenhos coloridos, com sorrisos e corações. Eu desenhei 4 bonecos de palito, todos sérios, separados por um espaço grande entre cada um. A professora chamou minha mãe para conversar sobre o desenho. Dona Josefa, a Clemilda fez um desenho estranho da família. A senhora acha que está tudo bem em casa? Minha mãe sorriu aquele sorriso que não chegava aos olhos. Claro que sim, professora. Clemilda sempre foi uma menina de muita imaginação. Às vezes inventa essas coisas. Quando chegamos em casa, minha mãe rasgou o desenho em pedacinhos na minha frente. Nunca mais faça isso, ela disse, não com raiva, mas com medo nos olhos. Nunca mais mostre para ninguém o que acontece dentro desta casa. Foi a primeira vez que entendi. O que acontecia em nossa casa era errado, tão errado que precisava ser escondido. Mas eu ainda não sabia o quanto. Não tínhamos televisão, rádio só às vezes, quando meu pai deixava. A diversão em casa era ouvir as histórias que minha avó contava quando conseguia nos visitar, o que era raro, porque meu pai não gostava muito dela. Vovó Nenzinha era mãe da minha mãe, uma senhora baixinha de cabelos brancos e mãos enrugadas, que sempre cheiravam a erva doce. Ela me contava histórias de encantados, de princesas que fugiam de castelos, de meninas que se transformavam em passarinhos e voavam para longe. Eu bebia cada palavra, imaginando como seria poder virar um passarinho e voar pela janela, longe daquela casa, daquela vida. Vó, essas histórias são de verdade? Perguntei uma vez. Ela segurou minhas mãos entre as dela, olhou fundo nos meus olhos e disse: Minha filha, às vezes a gente precisa acreditar em coisas que não existem para aguentar as coisas que existem. Não entendi na época. Hoje sei exatamente o que ela queria dizer. Na cidade, éramos os santos da Casa Azul. Em casa, éramos estranhos vivendo sob o mesmo teto. Meu pai e meu irmão de um lado, minha mãe tentando agradar os dois, e eu tentando ser invisível. A vida seguia uma rotina previsível. Meu pai saía cedo para trabalhar, voltava na hora do almoço, descansava um pouco e voltava para a usina. Chegava à noite, jantava em silêncio, às vezes saía novamente para encontrar os amigos no bar da esquina. Quando voltava tarde, era quando o medo tomava conta da casa. Minha mãe sabia. O barulho dos passos dele, cambaleantes no caminho de pedra, era o sinal para ela se trancar no quarto e fingir que estava dormindo. Para mim, era o sinal de me esconder debaixo da cama, rezando para que ele não lembrasse que eu existia. Às vezes, as preces eram atendidas. Outras vezes, não. Meu irmão começou a sair com meu pai quando fez 15 anos. Voltavam juntos do bar, os dois cheirando a cachaça barata e fumo de rolo. Foi quando as coisas pioraram. Não era mais só um, eram 2. Um ensinando o outro a ser homem, a mostrar quem mandava na casa e quem mostrava para eles que eram homens. A menina magricela que tinha pavor da própria sombra. Eu não tinha amigas, não tinha ninguém para contar o que acontecia. Na escola, cada vez mais rara para mim, as outras meninas me achavam esquisita. A estranha da Casa Azul, ouvi uma delas dizer uma vez. E era verdade, eu era estranha mesmo. Não sabia brincar, não sabia sorrir de verdade, não sabia como ser uma criança normal. O que eu sabia era sobreviver. Sabia quais tábuas do assoalho rangiam, por onde passar sem fazer barulho. Sabia identificar o humor do meu pai pelo jeito que a porta batia quando ele chegava. Sabia me fazer pequena, quase inexistente, quando sentia que o perigo estava próximo. Eita, gente! Tô aqui falando e quase esqueço de dizer, se você tá gostando dessa história, por mais triste que seja, deixa um comentário dizendo de onde você é. Essa velha aqui fica curiosa. Será que tem alguém me assistindo lá do sul? Do norte? Diz aí nos comentários. E aproveita para deixar o like e se inscrever no canal. Prometo que apesar do começo difícil, essa história tem coisas importantes para ensinar. Voltando. Quando eu tinha uns 12 anos, começaram a acontecer coisas no meu corpo. Coisas que ninguém tinha me explicado, que me assustavam. Minha mãe, quando viu o sangue na minha calcinha pela primeira vez, só me deu uns panos e disse: "Agora você é moça. Tem que ter ainda mais cuidado." Não explicou com o que eu devia ter cuidado. Mas eu sabia. O jeito como meu pai e meu irmão começaram a me olhar diferente me dizia tudo o que eu precisava saber.
Nossa casa tinha paredes finas, de taipa. Dava para ouvir tudo. À noite, às vezes ouvia meus pais conversando. Ou melhor, meu pai falando e minha mãe respondendo com monossílabos. Aquela menina tá ficando igual à sua irmã, ele dizia. Minha tia Dalva, que tinha fugido de casa aos 16 anos com um músico que passava pela cidade. Nunca mais tínhamos ouvido falar dela. Tem que botar rédea curta, senão qualquer dia foge com o primeiro que passar na rua. Sim, Josi, minha mãe respondia, sempre sim, sempre concordando. Tô vendo o jeito que os homens olham para ela na rua. Ainda vão dizer que não soube criar minha filha direito. E assim, o cerco foi se fechando. Não podia mais ir à escola. Já sabe ler e escrever, para que mais? Não podia ir à missa. Homem nenhum vai respeitar mulher que fica se mostrando por aí. Não podia nem sentar na porta de casa para sentir o vento da tarde. Meu mundo foi ficando cada vez menor, até caber apenas naqueles 3 cômodos da Casa Azul. Fora, as pessoas deviam pensar que eu tinha desaparecido, ou que tinha ido trabalhar em outra cidade, ou sabe-se lá o quê. Ninguém perguntava. Em Cachoeira, naquela época, o que acontecia dentro de uma casa era problema apenas de quem vivia nela. Foi nessa época que comecei a ter um sonho recorrente. Eu virava um passarinho, como nas histórias da vovó Nenzinha, e voava pela janela. Subia, subia, até Cachoeira ficar pequena lá embaixo, até a Casa Azul ser apenas um pontinho que eu mal podia ver. E continuava voando para longe, para um lugar onde ninguém sabia meu nome, onde eu podia começar de novo. Acordava sempre com o mesmo aperto no peito, a mesma certeza de que aquilo nunca aconteceria, que passaria o resto da vida naquela casa, com aquelas pessoas, naquele medo constante, que um dia seria como minha mãe, uma sombra de gente, varrendo o chão de terra batida como se pudesse apagar as marcas que a vida deixou nela. Até que uma noite, quando eu tinha 13 anos, tudo mudou para sempre. Meu pai e meu irmão voltaram do bar mais cedo que o normal. Minha mãe já estava trancada no quarto, fingindo dormir como sempre fazia. Eu estava no meu cantinho, um pedaço da sala separado por um lençol pendurado, que era o que eu chamava de quarto. Ouvi os passos deles, diferentes do normal. Não eram cambaleantes como de costume, eram decididos, e vinham na minha direção. O que aconteceu naquela noite é algo que tentei esquecer por décadas. Às vezes consigo, por dias, semanas, até meses, mas sempre volta, em pesadelos, em flashbacks quando ouço um barulho parecido, quando sinto um cheiro que me lembra daquela noite. O que posso dizer é que, quando finalmente me deixaram sozinha, eu estava deitada no colchão fino, que era minha cama, olhando para o teto de palha, sentindo uma dor que ia muito além do físico. Estava sangrando, tremendo, em choque. Pensava que ia morrer ali mesmo, e por um momento até desejei que isso acontecesse. Foi quando ouvi a porta se abrir. Virei a cabeça com dificuldade e vi a silhueta da minha mãe contra a luz fraca do lampião. Por um instante, uma fagulha de esperança acendeu dentro de mim. Minha mãe ia me ajudar. Ia me limpar, me confortar, talvez até me levar para longe dali. Ela se aproximou, olhou para mim por um momento, depois desviou os olhos para o colchão manchado de sangue. E o que ela disse naquela noite marcou minha alma de um jeito que nenhuma violência física jamais conseguiria. Pelo amor de Deus, olha essa sujeira. Limpe isso agora, antes que manche o colchão novo. Foi naquele momento que eu soube. Para minha própria mãe, eu valia menos que um colchão. Minha dor, minha dignidade, minha vida inteira, tudo isso valia menos que um objeto que ela podia comprar na feira por alguns cruzeiros. Naquela noite, algo morreu dentro de mim, mas algo também nasceu. A certeza de que um dia, de algum jeito, eu sairia daquela Casa Azul. Nem que fosse como passarinho, nem que fosse voando para longe, para bem longe, onde ninguém pudesse me alcançar. Depois daquela noite, me olhei no pedaço de espelho quebrado que guardava escondido e não reconheci mais quem era. Os olhos que me encaravam de volta pareciam os de uma pessoa muito mais velha. Uma menina de 13 anos com alma de anciã, carregando um peso que nenhuma criança deveria carregar. As palavras da minha mãe ecoavam na minha cabeça toda vez que eu fechava os olhos. Limpe isso agora,
antes que manche o colchão novo, como se o sangue que escorria entre minhas pernas fosse uma simples sujeira qualquer, como se o que tinha acontecido comigo fosse menos importante que um pedaço de espuma coberto de tecido. Limpei tudo como pude naquela noite. Minhas mãos tremiam tanto que derramei água no chão de terra batida, criando uma lama que grudou nos meus pés descalços. Usei um pedaço de pano velho molhado na bacia que usávamos para tudo, desde lavar louça até tomar banho. A dor entre minhas pernas era como fogo, mas a dor dentro do peito queimava muito mais. Na manhã seguinte, acordei com o corpo dolorido, a cabeça pesada e uma certeza nova. Eu estava completamente sozinha neste mundo. Olhei pela fresta da janela e vi que o céu estava carregado, cinzento, como se até mesmo Deus tivesse virado as costas para a cachoeira naquele dia. Minha mãe estava na cozinha, pilando café no pilão de madeira com aquele ritmo monótono que marcava nossos dias. Pum, pum, pum. Nem olhou para mim quando entrei. Era como se eu fosse um fantasma, uma presença que ela preferia não enxergar. Tem angu na panela. Foi tudo que disse, sem levantar os olhos do pilão. Servi um pouco do angu frio num prato rachado e comia em silêncio. Cada movimento doía, não só no corpo, mas na alma. A comida tinha gosto de nada. Me perguntei se algum dia sentiria gosto de novo em qualquer coisa. Meu pai e meu irmão tinham saído cedo para a usina. Agradeci em silêncio por isso. Não sabia como olharia para eles depois do que aconteceu. Não sabia se conseguiria ficar no mesmo espaço que eles, sem gritar até perder a voz. Nos dias que se seguiram, uma nova rotina se estabeleceu em nossa casa. Uma rotina silenciosa, baseada em olhares desviados e palavras não ditas. Minha mãe continuava varrendo o chão que nunca ficaria limpo. Meu pai e meu irmão continuavam saindo de manhã e voltando à noite. E eu aprendi a me esconder melhor. Descobri que o pé de pitanga no quintal tinha galhos fortes que suportavam meu peso magro. Quando sentia que a tempestade se aproximava, quando ouvia os passos deles voltando do bar, quando sentia o cheiro de cachaça no ar, subia naquela árvore e ficava lá, quietinha entre as folhas, até o perigo passar ou até o sono me vencer. Foi numa dessas noites, escondida no alto do pé de pitanga, que vi algo que nunca esqueci. Minha mãe saiu para o quintal, sozinha, quando todos pensavam que ela estava dormindo. Olhou para o céu estrelado por um tempo, depois se ajoelhou na terra e começou a chorar. Um choro silencioso, de ombros tremendo e mãos apertando o próprio peito. Chorou por quase 1 hora, ali sozinha no escuro, sem fazer um único som. Pela primeira vez, senti algo parecido com pena dela. Percebi que ela também era prisioneira daquela casa, daquela vida. A diferença é que ela tinha escolhido suas correntes, ou pelo menos aceitado que alguém as colocasse em seus pulsos. Eu não aceitaria as minhas. Naquela mesma noite, entre os galhos da pitangueira, fiz uma promessa para as estrelas. Um dia eu sairia daquela casa. Não sabia como, nem para onde, mas sairia. E nunca, jamais, permitiria que alguém me fizesse sentir que valia menos que um colchão novamente. Comecei a planejar minha fuga, mesmo sem saber exatamente o que isso significava. Tinha 13 anos, nenhum dinheiro, nenhum lugar para ir. O máximo que tinha saído de cachoeira foi uma vez, aos 7 anos, quando meu pai nos levou até Feira de Santana para visitar um parente. Lembrava vagamente de ruas movimentadas, de gente andando depressa, de uma sensação de vastidão que me assustou e fascinou ao mesmo tempo. A ideia de fugir para uma cidade grande como Salvador me aterrorizava quase tanto quanto a ideia de ficar. Mas precisava começar de algum jeito. Comecei juntando moedas que encontrava esquecidas pela casa. Um vintém aqui, outro ali. Guardava tudo num buraco que cavei debaixo da pitangueira, embrulhado num pedaço de pano. Passaram-se semanas, depois meses. A rotina seguia a mesma. Durante o dia, era como se nada tivesse acontecido. Meu pai voltava para almoçar, comia em silêncio, depois tirava um cochilo na rede da varanda. Meu irmão, cada vez mais parecido com ele, começou a trazer amigos para casa. Rapazes barulhentos que me olhavam de um jeito que me fazia gelar por dentro. As noites eram as piores. Nem sempre conseguia escapar para o pé de pitanga.
Às vezes, a chuva forte me obrigava a ficar dentro de casa. Às vezes, meu pai trancava a porta dos fundos, como se soubesse do meu esconderijo. Nessas noites, tudo o que podia fazer era me encolher no meu cantinho, rezar baixinho e esperar que esquecessem de mim. Nem sempre esqueciam. Foi numa dessas noites, quase um ano depois daquela primeira vez, que algo diferente aconteceu. Meu pai e meu irmão tinham saído para o bar como de costume. Minha mãe estava na cozinha, arrumando as panelas com aquele cuidado obsessivo que tinha com as coisas da casa. Eu estava no meu canto, remendando uma blusa velha, quando ouvi uma batida na porta da frente. Visitas eram raras em nossa casa, especialmente à noite. Minha mãe foi atender, limpando as mãos no avental como se a pessoa pudesse ver a sujeira imaginária que ela sempre combatia. Era a tia Dalva. Minha tia que tinha fugido com um músico quase 20 anos atrás, que nunca mais tínhamos visto, que era mencionada em casa apenas como exemplo do que acontece com mulheres sem vergonha. Estava ali, parada na nossa porta, com uma maleta pequena na mão e um vestido colorido que parecia fora de lugar em Cachoeira. "Boa noite, Josefa", ela disse, a voz mais firme do que eu imaginava. Minha mãe ficou paralisada por um momento, como se tivesse visto um fantasma. Depois, olhou rapidamente para trás, para ter certeza de que meu pai não estava por perto. "O que você está fazendo aqui, Dalva?", sussurrou, quase com medo. "Vim ver mamãe. Soube que ela não está bem." Vovó Nenzinha morava num sítio pequeno nos arredores de Cachoeira. Fazia meses que não a víamos. Meu pai não gostava de visitas a ela, dizia que velha só serve para botar ideia errada na cabeça de menina. "Ela está muito doente", minha mãe respondeu, ainda falando baixo. "Os vizinhos estão cuidando. Melhor você ir direto para lá. Se Josivaldo te encontra aqui..." "Não tenho medo do seu marido, Josefa", tia Dalva interrompeu. "Nunca tive, por isso que saí dessa cidade. Por isso que você devia ter saído também." Foi quando ela me viu, sentada no meu canto, observando tudo com olhos arregalados. Algo no olhar dela mudou. Um reconhecimento, uma tristeza, talvez até uma culpa por ter deixado a irmã mais nova para trás tantos anos atrás. "Essa é Clemilda?", perguntou, dando um passo para dentro da casa mesmo sem ser convidada. Meu Deus, como cresceu! A última vez que vi era um bebê de colo. Ela se aproximou de mim e instintivamente me encolhi. Não estava acostumada com pessoas chegando perto, especialmente mulheres bem vestidas com cheiro de perfume. "Oi, Clemilda. Sou sua tia Dalva. Você provavelmente não lembra de mim." "Ela tem que ir embora, Dalva." Minha mãe insistiu, olhando nervosamente para a janela. "Josivaldo pode voltar a qualquer momento." Tia Dalva não deu atenção. Continuou me olhando, agora com uma expressão que não consegui decifrar. Depois de um momento, disse algo que mudou tudo. "Vou ficar na cidade por umas semanas. Estou no Hotel Central, perto da igreja. Se precisar de qualquer coisa, é só me procurar lá." Olhei para ela, depois para minha mãe, sem entender o que estava acontecendo. Por que essa tia, que nunca tinha visto antes, estava me dizendo onde encontrá-la? O que ela queria dizer com "se precisar de qualquer coisa"? Minha mãe praticamente empurrou tia Dalva para fora, murmurando desculpas e olhando para a rua vazia como se esperasse ver meu pai virando a esquina a qualquer momento. Antes de sair, tia Dalva olhou para mim uma última vez e disse, num tom baixo mas claro: "Lembre-se, Hotel Central. Pergunte por Dalva Rodrigues. Não uso mais o sobrenome dos Santos." E assim, tão rápido quanto tinha aparecido, ela se foi. Minha mãe fechou a porta com força, encostou as costas nela como se quisesse impedir que qualquer parte daquela visita entrasse em nossa casa. "Esquece o que você viu", disse sem olhar para mim. "Esquece o que ela disse. Sua tia sempre foi o problema da família. Não quero você tendo ideia de seguir os passos dela." Mas era tarde demais. A semente já tinha sido plantada. Havia um mundo lá fora. Havia uma mulher que tinha escapado de Cachoeira, que tinha deixado para trás o nome dos Santos, que usava vestidos coloridos e perfume. Uma mulher que não tinha medo de Josivaldo. Naquela noite, não dormi. Fiquei deitada olhando para o teto de palha, pensando no Hotel Central, em tia Dalva, em possibilidades que nunca tinha considerado antes.
Meu pequeno tesouro enterrado sob a pitangueira não seria suficiente para uma passagem de ônibus até Salvador, mas talvez fosse o bastante para me levar até o Hotel Central para descobrir o que minha tia Dalva tinha a dizer. Quando finalmente adormeci, não sonhei com passarinhos voando para longe. Sonhei com portas se abrindo. Os dias seguintes foram diferentes. Havia uma energia nova dentro de mim, um propósito. Observei a rotina da casa com olhos mais atentos, procurando padrões, momentos em que poderia sair sem ser notada. Comecei a guardar pequenas coisas que poderia levar comigo. Um pente quebrado, um lenço que tinha sido da vovó Nenzinha, a agulha e linha que usava para remendar roupas. Minha mãe parecia nervosa, mais agitada que o normal. Limpava a casa com ainda mais fúria, como se quisesse apagar qualquer vestígio da visita de tia Dalva. Meu pai não parecia ter notado nada diferente, graças a Deus. Continuava sua rotina de sempre. Usina, almoço, usina, bar, casa. Foi numa terça-feira, quase 2 semanas depois da visita de tia Dalva, que a oportunidade surgiu. Meu pai tinha ido para a Feira de Santana resolver algum problema na usina. Não voltaria até o dia seguinte. Meu irmão estava trabalhando um turno extra e minha mãe precisava ir ao mercado comprar feijão e farinha. Você fica em casa, ela disse, pegando a sacola de palha que usava para as compras. Termina de lavar aquelas roupas, volto antes do almoço. Assenti obedientemente como sempre fazia. Mas assim que ela virou a esquina, corri para o quintal. Desenterrei meu pequeno tesouro. Eram apenas alguns cruzeiros, mas representavam meses de economia cuidadosa. Peguei o lenço da vovó Nenzinha, a agulha e linha, o pente quebrado. Amarrei tudo num pedaço de pano, o vestido menos surrado que tinha e uma troca de roupa íntima. Olhei para a casa uma última vez. Aquelas paredes de taipa, aquele chão de terra batida que minha mãe nunca conseguiu deixar realmente limpo. O fogão a lenha, onde ela preparava a comida que nunca tinha gosto. O cantinho separado por um lençol que tinha sido meu mundo por quase 14 anos. Não senti nada. Nem tristeza, nem alívio, nem medo. Era como se estivesse olhando para a casa de um estranho. Saí pelos fundos, passando pelo pé de pitanga que tinha sido meu refúgio tantas noites. Arranquei uma fruta madura, coloquei na boca. O gosto doce e ácido ao mesmo tempo me fez lembrar que ainda estava viva, que ainda podia sentir algo além de dor e medo. Cachoeira não era uma cidade grande, mas naquele dia parecia imensa. Andei rápido, cabeça baixa, evitando olhar para as pessoas que passavam. A qualquer momento poderia encontrar alguém que me reconhecesse, que me perguntasse por que não estava em casa, que fosse contar para minha mãe ou meu pai. O Hotel Central ficava numa esquina perto da igreja matriz. Não era realmente um hotel, mas uma pensão simples, com um letreiro desbotado. Entrei com o coração batendo tão forte que achei que as pessoas podiam ouvir. A recepção era apenas um balcão de madeira com uma sineta. Toquei a sineta com dedos trêmulos. Uma senhora de cabelos grisalhos apareceu, me olhando com curiosidade. Pois não, minha filha. Eu estou procurando por Dalva Rodrigues. Consegui dizer, a voz quase sumindo. Ela é minha tia. A senhora me examinou por um momento, talvez avaliando se eu estava dizendo a verdade. Depois, apontou para uma escada estreita nos fundos. Quarto 3, final do corredor. Ela deve estar lá agora. Subi as escadas com pernas bambas. O corredor era escuro, iluminado apenas por uma janela pequena no final. Parei na frente da porta com o número 3 pintado à mão. Levantei a mão para bater, mas hesitei. E se tia Dalva não quisesse me ver? E se tivesse dito aquilo apenas por educação? E se... A porta se abriu antes que eu pudesse bater. Tia Dalva estava ali, usando um vestido azul claro e com os cabelos presos num coque elegante, tão diferente do coque severo da minha mãe. Clemilda, ela disse sem parecer surpresa. Eu estava esperando por você. Entrei no quarto pequeno, mas limpo. Tinha uma cama de solteiro, um armário de madeira, uma mesinha com uma jarra de água e copos. Na parede, um quadro com a imagem de Nossa Senhora do Carmo, a padroeira de Cachoeira. Senta! Ela indicou a única cadeira. Sentei-me, segurando meu pequeno embrulho de pertences contra o peito, como se fosse um escudo. Sua mãe sabe que você está aqui? Perguntou, embora seu tom sugerisse que já sabia a resposta. Balancei a cabeça negativamente.
Ela foi ao mercado. Não vai demorar muito para perceber que fugi. Tia Dalva assentiu, depois sentou na beirada da cama, de frente para mim. Por alguns momentos, apenas me observou, como se tentasse enxergar algo além da menina magra e assustada que eu era. Clemilda, preciso te perguntar uma coisa, e quero que você seja completamente honesta comigo. Ela hesitou, depois continuou. Seu pai, ele te machuca? A pergunta era simples, direta. Mas ninguém nunca tinha me perguntado isso antes. Ninguém nunca tinha sequer sugerido que o que acontecia em nossa casa não era normal, não era certo. As palavras ficaram presas na minha garganta. Como explicar? Como colocar em palavras o horror das noites, o sangue no colchão, as mãos que deveriam proteger e, ao invés disso, destruíam? Não consegui falar. Apenas assenti, os olhos fixos no chão. Tia Dalva suspirou profundamente. Depois fez algo que me surpreendeu. Ajoelhou-se na minha frente, pegou minhas mãos entre as dela. Me perdoa, disse, a voz embargada. Me perdoa por ter ido embora e deixado você e sua mãe lá. Eu devia ter voltado antes. Devia ter verificado. A senhora não tinha como saber, respondi, encontrando minha voz finalmente. Ninguém sabe o que acontece na Casa Azul. Ninguém quer saber. Ela apertou minhas mãos com mais força. Agora eu sei. E você não vai voltar para lá. Foi como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Lágrimas que não sabia estar segurando começaram a escorrer pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo parecido com alívio. Pela primeira vez na vida, alguém estava me vendo. Realmente me vendo. O que vamos fazer? Perguntei, enxugando as lágrimas com a manga da blusa. Eles vão me procurar. Meu pai vai ficar furioso. Não vamos ficar em Cachoeira, tia Dalva respondeu, levantando-se e indo até o armário. Abriu-o e começou a tirar suas roupas, colocando-as numa mala aberta sobre a cama. Vamos para Salvador hoje mesmo. Tenho um apartamento pequeno lá, perto da Barra. Não é grande coisa, mas tem espaço para nós duas. Salvador? A palavra soou mágica na minha boca. A capital, a cidade grande, o lugar que só conhecia por histórias. A senhora mora em Salvador? Sim, já faz muitos anos. Trabalho numa loja de roupas no centro. O dono, seu Alberto, é um bom homem. Tenho certeza que ele pode te arranjar algo quando for um pouco mais velha. Por enquanto você vai estudar. Completar pelo menos o primário. Estudar. A palavra era quase tão mágica quanto Salvador. Fazia anos que não pisava numa escola. A ideia de voltar a aprender, de ter livros, cadernos, lápis de cor, talvez, me encheu de uma excitação que nunca tinha sentido antes. Tia Dalva continuou arrumando suas coisas, falando sobre Salvador, sobre seu apartamento, sobre como eu iria gostar do mar. Eu apenas ouvia, tentando absorver aquela mudança repentina, aquela possibilidade de futuro que nunca tinha ousado imaginar. Quando ela terminou de arrumar a mala, sentou-se novamente ao meu lado. Tenho um ônibus para Salvador às 2 da tarde. Se sairmos agora, pegamos sem problema. Mas antes, Clemilda, preciso ter certeza. É isso mesmo que você quer? Vir comigo? Deixar Cachoeira para trás? Olhei para ela, para aquela mulher que mal conhecia, mas que estava oferecendo a única coisa que eu sempre quis. Uma saída. Uma porta aberta. Uma chance. Sim, respondi sem hesitação. É tudo que eu quero. Ela sorriu, um sorriso que chegava aos olhos, tão diferente dos sorrisos falsos da minha mãe. Então vamos. Sua nova vida começa hoje. Quando saímos do Hotel Central, o sol estava alto no céu. As ruas de Cachoeira pareciam diferentes agora, menos ameaçadoras, menos opressivas. Eram apenas ruas de uma cidade pequena que logo ficaria para trás. No caminho para a rodoviária, passamos perto do mercado. Por um instante, pensei ter visto minha mãe entre as barracas de frutas. Virei o rosto rapidamente, apertei a mão de tia Dalva com mais força. Ela pareceu entender. Acelerou o passo. A rodoviária de Cachoeira era apenas um pátio com algumas plataformas e uma bilheteria. Tia Dalva comprou nossas passagens e nos sentamos num banco para esperar o ônibus. Está nervosa? Ela perguntou, notando como eu não parava de balançar as pernas. Um pouco, admiti. E se ele vier atrás de nós? E se... Seu pai não vai nos encontrar.
ela disse com firmeza. Salvador é grande demais, e mesmo que tentasse, não deixaria ele te levar de volta. Nunca mais. Queria acreditar nela. Queria acreditar que existia um lugar onde meu pai não poderia me alcançar, onde suas mãos não poderiam me tocar, onde sua voz não ecoaria nas minhas noites de pesadelo. Quando o ônibus finalmente chegou, subi os degraus com pernas trêmulas. Sentei na janela, com tia Dalva ao meu lado. Enquanto o motor roncava e o veículo começava a se mover, olhei pela última vez para a cidade que tinha sido minha prisão por quase 14 anos. As casas coloridas de Cachoeira foram ficando para trás. A igreja matriz, as ruas de pedra, o rio Paraguaçu que cortava a cidade. Em algum lugar lá estava a Casa Azul, com seu quintal onde um pé de pitanga crescia forte, onde um pequeno tesouro agora esquecido permanecia enterrado. Não senti tristeza ao ver tudo desaparecer. Senti algo diferente, algo que demorei a reconhecer porque nunca tinha sentido antes. Esperança. Vai ficar tudo bem agora, tia Dalva disse, colocando a mão sobre a minha. Prometo. Enquanto o ônibus subia a estrada que levava para fora de Cachoeira, olhei para o céu pela janela. Estava azul, sem nenhuma nuvem. Pensei nos passarinhos das histórias da vovó Nenzinha, nos sonhos que tinha de voar para longe. Não precisava mais desses sonhos. Estava realmente voando agora, deixando para trás a casa onde aprendi que, para algumas pessoas, eu valia menos que um colchão manchado. Indo para um lugar onde talvez pudesse descobrir quanto realmente valia. Chegar em Salvador foi como pisar em outro planeta. Nunca vou esquecer aquele final de tarde, o ônibus descendo a ladeira da Avenida 7 de Setembro e eu grudada na janela vendo o mar pela primeira vez. Um azul tão intenso, tão imenso que fazia doer os olhos. Parecia que o mundo tinha se aberto de repente, mostrando que era muito maior do que eu jamais imaginei dentro daquela casa azul em Cachoeira. É o mar, Clemilda, tia Dalva disse, apontando para aquela imensidão azul. A primeira coisa que vamos fazer amanhã é te levar para molhar os pés na água. O apartamento de tia Dalva ficava num prédio antigo no bairro da Barra, perto do Farol. Era pequeno, uma sala-cozinha, um quarto e um banheiro. Mas para mim, parecia um palácio. Tinha piso de cerâmica, não de terra batida. Tinha uma geladeira de verdade, não apenas uma caixa com gelo. Tinha água encanada que saía quente do chuveiro, uma maravilha que nunca tinha experimentado antes. Naquela primeira noite, deitada num colchão no chão da sala, tia Dalva insistiu que eu ficasse com a cama, mas não aceitei. Não consegui dormir. Não por medo, como acontecia em Cachoeira, mas por excitação. Estava em Salvador. Estava livre. Estava com alguém que se importava comigo, que não me via como um fardo ou um objeto. A sensação era tão estranha, tão nova, que meu corpo não sabia como processar. Os primeiros dias foram de descobertas. Tia Dalva me levou para conhecer o mar, como prometido. Pisar na areia quente, sentir a água salgada nos pés, ouvir o barulho das ondas quebrando na praia, tudo parecia um sonho. Também conheci o elevador Lacerda, o mercado Modelo, o Pelourinho com suas igrejas douradas e casarões coloridos. Andei de ônibus pela primeira vez. Vi carros mais do que jamais tinha visto na vida toda. Ouvi sotaques diferentes, músicas diferentes. Vi pessoas de todos os tipos e cores. Era como se tivesse vivido até então num mundo em preto e branco, e de repente alguém tivesse ligado as cores. Tia Dalva trabalhava numa loja de roupas femininas no centro da cidade. O dono, seu Alberto, era um senhor português já de idade, com cabelos brancos e um sotaque carregado que me fazia sorrir. Ele tinha uma filha da minha idade que já morava em Portugal. Então, me tratava com uma gentileza especial, quase paternal. Essa menina precisa estudar, Dalva, ele disse um dia, quando tia Dalva me levou à loja. Uma moça esperta como ela, sem estudo, é um desperdício. E assim, apenas 2 semanas depois de chegar a Salvador, me vi matriculada numa escola pública perto de casa. Estava muito atrasada para minha idade. Com quase 14 anos, só tinha completado o 2º ano primário, antes que meu pai me tirasse da escola em Cachoeira. Fui colocada numa turma com crianças de 9 e 10 anos, o que era humilhante, mas não me importei. Estava estudando de novo.
Tinha cadernos novos, lápis coloridos, livros. Podia aprender, crescer, sonhar. As primeiras semanas na escola foram difíceis. Não estava acostumada a conviver com outras crianças, a falar em público, a levantar a mão para responder perguntas. Minha timidez era tão grande que as professoras achavam que eu tinha algum problema. Uma delas chegou a perguntar à tia Dalva se eu era normal. Ela é mais normal do que muita gente que conheço, tia Dalva respondeu, com aquela firmeza que eu admirava tanto. Só precisa de tempo e paciência. E tempo foi o que tive. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses. Salvador deixou de ser um lugar estranho e intimidador e começou a se tornar meu lar. Aprendi a andar sozinha pelas ruas do bairro, a pegar o ônibus para a escola, a comprar pão na padaria da esquina. Coisas simples que para outra menina seriam banais, mas para mim representavam uma liberdade que nunca tinha conhecido. Tia Dalva me inscreveu num programa de aceleração escolar para que eu pudesse recuperar os anos perdidos. Estudava em dobro. À noite fazia lições extras. Nos fins de semana lia livros emprestados da biblioteca municipal. Descobri que adorava aprender, que minha mente era como uma esponja sedenta por conhecimento. Em especial, me apaixonei por história e geografia. Saber sobre lugares distantes, tempos antigos, me fazia sentir parte de algo maior que minha própria vida pequena. Mas nem tudo eram flores. À noite, quando as luzes se apagavam, os pesadelos vinham. Sonhava com a casa azul em Cachoeira, com meu pai entrando no meu quarto, com o colchão manchado de sangue, com as palavras frias da minha mãe. Acordava gritando, suada, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Tia Dalva sempre vinha me acudir nesses momentos. Sentava ao meu lado, afagava meus cabelos, cantava baixinho até que eu me acalmasse. Nunca perguntava sobre os pesadelos, esperava que eu falasse quando estivesse pronta. E por muito tempo não estive. Como falar sobre o horror? Como colocar em palavras o que tinha vivido? As marcas que ficaram não eram apenas na alma, mas no corpo também. Tinha cicatrizes que não podia explicar, dores que vinham e iam sem motivo aparente. Os médicos que tia Dalva me levou disseram que eu tinha problemas de saúde, eufemismo para as consequências do abuso prolongado. 6 meses depois de chegar a Salvador, recebi uma notícia que mudou tudo novamente. Vovó Nenzinha tinha falecido. Tia Dalva recebeu um telegrama de um vizinho do sítio onde ela morava. Morreu dormindo, pacificamente, segundo o vizinho. Não tivemos coragem de voltar à Cachoeira para o enterro. O medo de encontrar meu pai, minha mãe, meu irmão, era grande demais. Em vez disso, tia Dalva levou flores ao mar e as jogou nas ondas. Para que cheguem até ela, onde quer que esteja, explicou. Foi nossa maneira de dizer adeus à vovó, que tinha enchido minha infância de histórias sobre princesas que fugiam de castelos, sobre meninas que se transformavam em passarinhos. Foi depois da morte da vovó Nenzinha que finalmente comecei a falar sobre o que tinha vivido. Não tudo de uma vez, mas em pedaços, em fragmentos que iam surgindo em conversas noturnas com tia Dalva. Falei sobre o medo constante, sobre as noites escondida no pé de pitanga, sobre as mãos que machucavam em vez de proteger. E, finalmente, 1 ano depois de chegar a Salvador, contei sobre aquela noite. A noite do colchão manchado, a noite em que descobri que, para minha própria mãe, eu valia menos que um objeto. Tia Dalva chorou quando ouviu essa parte. Chorou de um jeito que nunca tinha visto um adulto chorar, com soluços que pareciam vir do fundo da alma. Quando finalmente se acalmou, segurou minhas mãos e disse algo que carrego comigo até hoje. Clemilda, quero que você entenda uma coisa. O valor de uma pessoa não é determinado por como os outros a tratam. Seu pai, sua mãe, seu irmão, eles não definem quem você é ou quanto você vale. Você vale por ser você, por existir, por respirar. Ninguém pode tirar isso de você. Palavras simples, mas que caíram como água em terra seca. Foi a primeira vez que alguém me disse claramente que eu tinha valor simplesmente por ser quem era. Não pelo que fazia, não por obedecer, não por me manter quieta e invisível. Apenas por ser Clemilda.
O tempo continuou passando. Completei 15 anos, depois 16. Avancei rapidamente nos estudos, pulando séries graças ao programa de aceleração e ao meu próprio esforço. Comecei a trabalhar meio período na loja de seu Alberto, aprendendo o negócio, ganhando meu próprio dinheiro. Pequenas quantias, mas que guardava com orgulho num cofrinho em forma de passarinho que tia Dalva me deu. Salvador cresceu junto comigo. A cidade se expandia, novos bairros surgiam, as ruas se enchiam de carros. Estávamos no início dos anos 60. O Brasil vivia tempos de mudança. Ouvíamos no rádio sobre a construção de Brasília, sobre a renúncia de Jânio Quadros, sobre as tensões políticas que cresciam no país. Tia Dalva sempre foi uma mulher politizada. Participava de reuniões de sindicatos, lia jornais, discutia política com os amigos que frequentavam nossa casa. Através dela, comecei a entender o mundo além das minhas próprias experiências. Comecei a ver como o pessoal era político, como minha história não era apenas minha, mas parte de um sistema maior que permitia que homens como meu pai fizessem o que bem entendessem dentro de suas casas, protegidos pela indiferença da sociedade. Foi por volta dessa época, quando tinha 17 anos, que conheci Antônio. Ele trabalhava numa livraria perto da loja de seu Alberto, um rapaz quieto de óculos redondos e cabelos sempre despenteados. Começou a me emprestar livros, romances, poesias, ensaios políticos. Conversávamos sobre o que eu lia, sentados nos degraus da livraria depois do expediente. No início, era apenas isso, conversas sobre livros, sobre ideias. Mas aos poucos, algo mais foi crescendo. Um afeto, uma conexão que me assustava e fascinava ao mesmo tempo. Antônio era diferente de qualquer homem que tinha conhecido. Gentil, respeitoso, nunca invadia meu espaço, nunca me tocava sem permissão. Quando ele finalmente criou coragem para me convidar para ir ao cinema, entrei em pânico. A ideia de estar sozinha com um homem, mesmo um como Antônio, me aterrorizava. Os fantasmas de Cachoeira ainda eram muito reais, muito presentes. Contei para a tia Dalva sobre o convite, sobre meu medo. Ela ouviu com atenção. Depois disse algo que me surpreendeu. Clemilda, você tem todo o direito de dizer não. Tem todo o direito de nunca mais querer proximidade com homem nenhum na vida. O que você viveu justificaria isso. Mas também tem o direito de tentar, de arriscar, de descobrir que nem todos os homens são como seu pai e seu irmão. A escolha é sua, e qualquer que seja, vou apoiar. Pensei muito naquelas palavras. Por dias, virei a questão na cabeça. Parte de mim queria dizer sim, queria conhecer Antônio melhor, queria experimentar algo que nunca tinha tido, um relacionamento baseado em respeito mútuo, em gentileza. Outra parte tremia só de pensar em estar vulnerável novamente, em confiar, em me abrir. Finalmente, decidi arriscar. Disse sim ao convite para o cinema com uma condição: que tia Dalva nos acompanhasse na primeira vez. Antônio aceitou sem hesitação, entendendo meu medo sem que eu precisasse explicar. Foi assim que, numa noite de sábado de 1964, tive meu primeiro encontro. O filme era Vidas Secas, baseado no livro de Graciliano Ramos que Antônio tinha me emprestado semanas antes. Tia Dalva sentou algumas fileiras atrás de nós, distante o suficiente para nos dar privacidade, próxima o suficiente para me dar segurança. Durante o filme, em um momento particularmente triste, Antônio segurou minha mão. Um gesto simples, inocente, mas que para mim significava um mundo de confiança. Não retirei a mão. Deixei que ficasse ali, sentindo o calor dos dedos dele entrelaçados nos meus. Uma sensação nova que não trazia medo, apenas um calor suave no peito. Ah, eita, gente! Desculpem esse desvio romântico da velha aqui. Às vezes me empolgo lembrando desses tempos. Vocês estão gostando da história? Deixa nos comentários se vocês estão acompanhando até aqui e de que cidade vocês estão me assistindo. Essa velha aqui fica curiosa, voltando. Aquele período em Salvador foi de descobertas, não apenas do mundo lá fora, mas de mim mesma. Descobri que podia ser mais do que uma vítima, mais do que a menina assustada da Casa Azul. Podia ser estudante, trabalhadora,
amiga, talvez até namorada. Podia ser Clemilda. Não a Clemilda definida pelo que tinham feito comigo, mas a Clemilda que eu mesma escolhia ser. Mas a vida nunca segue um caminho reto, sem obstáculos. Em abril de 1964, o Brasil sofreu um golpe militar. As ruas de Salvador se encheram de soldados, as universidades foram invadidas. Pessoas começaram a desaparecer. Antônio, que era estudante de direito e participava do movimento estudantil, teve que se esconder por um tempo. Tia Dalva, sempre politizada, ficou apreensiva. Queimou livros e panfletos que poderiam ser considerados subversivos, passou a tomar cuidado com o que dizia e onde dizia. O clima de medo que se instalou no país me lembrava, de certa forma, o clima da Casa Azul. Nunca saber quando algo ruim aconteceria, nunca saber se o que você dissesse poderia provocar uma tempestade. Foi nesse contexto turbulento que recebi a primeira e única notícia direta de Cachoeira. Quase 3 anos depois de ter fugido. Uma carta, endereçada à tia Dalva, mas claramente destinada a mim. A caligrafia eu reconheceria em qualquer lugar. Era da minha mãe. A carta era curta, escrita num papel de caderno pautado. Dalva, sei que a menina está com você. Josivaldo descobriu. Está furioso. Diz que vai buscá-la de volta, que ela é propriedade dele. Tome cuidado. Josefa. Nenhum como vai você. Nenhum espero que esteja bem. Nenhuma demonstração de preocupação comigo. Apenas o aviso frio, o uso da palavra propriedade, que dizia tudo sobre como meu pai me via. O medo voltou com força total. Passei dias sem dormir direito, olhando para a porta do apartamento como se a qualquer momento ela fosse ser arrombada e meu pai surgisse ali, com aqueles olhos que me perseguiam nos pesadelos. Parei de ir à escola, de trabalhar na loja, de encontrar Antônio. Voltei a me esconder, como fazia no pé de pitanga. Tia Dalva, percebendo meu terror, tomou uma decisão radical. Pediu demissão da loja, vendeu o que podia do apartamento e 1 semana depois da carta, estávamos num ônibus para o Rio de Janeiro. Salvador não é mais segura para nós, ela explicou. Seu pai tem conhecidos aqui. Pode nos encontrar. No Rio, seremos apenas 2 entre milhões. Ele nunca nos achará lá. A viagem para o Rio foi longa e cansativa. 3 dias na estrada, dormindo sentadas, comendo em paradas de beira de estrada. Mas cada quilômetro que nos afastava de Salvador, e por extensão, de Cachoeira, era 1 quilômetro a mais de segurança. Chegamos ao Rio num domingo de manhã. A cidade era ainda maior, ainda mais intimidadora que Salvador. Montanhas imponentes, praias lotadas, arranha-céus que faziam doer o pescoço de tanto olhar para cima. O sotaque das pessoas era diferente, o ritmo da vida mais acelerado, o calor mais abafado. Tia Dalva tinha uma amiga que morava em Copacabana, Dona Berenice, que nos acolheu nas primeiras semanas. Era um apartamento minúsculo, onde dormíamos em colchões no chão da sala. Mas era seguro, era longe de Cachoeira. Era um novo começo. Encontrar trabalho foi mais difícil no Rio. Tia Dalva finalmente conseguiu uma vaga como vendedora numa loja de departamentos no centro da cidade. O salário era menor que em Salvador, as condições piores, mas era o que tínhamos. Eu, com quase 18 anos, também precisava trabalhar. Os estudos ficariam em segundo plano por um tempo. A sobrevivência vinha primeiro. Consegui um emprego como balconista numa padaria, perto de onde morávamos. Acordava às 4 da manhã, voltava no final da tarde com cheiro de fermento impregnado nas roupas e farinha até nos cabelos. Depois de 2 meses na casa de Dona Berenice, conseguimos alugar um quarto e cozinha nos fundos de uma casa em Botafogo. Era apertado, com um banheiro que dividíamos com outros inquilinos, mas era nosso espaço. Compramos aos poucos o básico, um fogão de 2 bocas, uma geladeira pequena que fazia um barulho estranho, 2 camas de solteiro. A vida no Rio era dura, mas livre. Livre do medo constante, livre da sombra do meu pai, livre das memórias que cada canto de Salvador tinha começado a acumular. Era um recomeço completo, numa cidade onde ninguém nos conhecia, onde podíamos ser quem quiséssemos. Sentia a falta de Antônio, das nossas conversas sobre livros, do toque suave da mão dele na minha.
Trocamos algumas cartas nos primeiros meses, mas a distância e as circunstâncias foram esfriando o que mal tinha começado a florescer. A última carta que recebi dele contava que tinha sido aceito na Universidade de São Paulo, que ia se mudar para lá, que talvez um dia nossos caminhos se cruzassem novamente. No Rio, com 18 anos recém-completados, comecei a construir uma nova identidade. Não era mais apenas a menina que fugiu da Casa Azul, a sobrevivente. Era Clemilda, uma jovem trabalhadora, estudiosa. Voltei a estudar à noite, com sonhos e planos para o futuro. Um desses sonhos era ter meu próprio negócio um dia. Algo pequeno, talvez, mas meu. A ideia começou a formar-se enquanto trabalhava na padaria. Observava como tudo funcionava, como os clientes vinham não apenas pelo pão, mas pelo café, pelo bate-papo, pelo ambiente acolhedor. Tia Dalva apoiava meus sonhos, como sempre. Você tem cabeça boa para negócios, Clemilda, dizia. Lembra como organizou as prateleiras na loja de seu Alberto? Como ele sempre elogiava seu jeito com os clientes? Vai dar certo, você vai ver. Os anos no Rio passaram rapidamente. O trabalho duro, os estudos noturnos, a luta diária para economizar cada centavo que pudéssemos. Mudamos para um apartamento um pouco maior em Botafogo, com um quarto para cada uma. Tia Dalva conseguiu um emprego melhor numa loja de tecidos finos em Copacabana. Eu continuava na padaria, agora como gerente, responsável por toda a operação do turno da manhã. Foi no Rio também que conheci Jorge, um rapaz que trabalhava entregando pão para a padaria. Era mais velho que eu, tinha 25 anos quando nos conhecemos. Um homem simples, trabalhador, com um sorriso fácil e olhos gentis. Começamos a conversar durante as entregas. Depois ele passou a me esperar no final do expediente, me acompanhava até o ponto de ônibus. A sombra de cachoeira ainda pairava sobre mim. Ainda tinha pesadelos, ainda ficava tensa quando um homem se aproximava demais, ainda tinha dias em que não suportava ser tocada. Mas Jorge era paciente, respeitava meus limites, nunca me pressionava por nada. Nosso namoro foi lento, cauteloso. Levei quase 1 ano para permitir mais que beijos e abraços. Jorge nunca reclamou, nunca exigiu explicações que eu não estava pronta para dar. Aceitava meus silêncios, minhas hesitações, meus momentos de retraimento. Tia Dalva gostava dele. É um homem decente, ela dizia. Do tipo que constrói, não que destrói. Quando completei 21 anos, em 1968, Jorge me pediu em casamento. Fiquei em pânico inicialmente. Casar significava viver com um homem, dormir na mesma cama, estar vulnerável de uma forma que jurei nunca mais estar. Pedi tempo para pensar, e ele respeitou, como sempre. Foi uma decisão difícil que passou por muitas conversas com tia Dalva, muitas noites de insônia, muitas lágrimas derramadas lembrando do passado. Mas finalmente decidi que não podia deixar que o que aconteceu na Casa Azul determinasse toda a minha vida. Não podia deixar que meu pai, mesmo à distância, continuasse controlando minhas escolhas, meus medos, meus limites. Disse sim a Jorge, com algumas condições. Que tia Dalva viveria conosco, pelo menos no início. Que teríamos quartos separados até que eu me sentisse pronta para mais. Que ele prometesse nunca, jamais, levantar a voz ou a mão para mim, não importa o motivo. Ele aceitou tudo, sem questionar. Só quero você na minha vida, Clemilda, disse simplesmente. Do jeito que você puder estar. Nos casamos numa cerimônia pequena no cartório, apenas com tia Dalva e alguns amigos como testemunhas. Nada de igreja, nada de festa. Não tínhamos dinheiro para isso, e eu não fazia questão. O importante era o compromisso, a promessa mútua de cuidado e respeito. Alugamos um apartamento pequeno em Botafogo, com 2 quartos, um para nós, outro para tia Dalva. Como prometido, Jorge nunca me pressionou. Dormíamos em camas separadas no mesmo quarto, um arranjo que muitos achariam estranho, mas que para nós funcionava. Foi apenas 6 meses depois do casamento que finalmente me senti pronta para uma intimidade maior. Não foi fácil. Os fantasmas de cachoeira apareciam nos momentos mais inesperados, fazendo meu corpo congelar, minha mente entrar em pânico. Mas Jorge era paciente, gentil, sempre me dando controle sobre o que acontecia, quando acontecia,
como acontecia. Aos poucos, descobri que intimidade podia ser algo bonito, prazeroso, baseado em confiança mútua. Que meu corpo, aquele mesmo corpo que tinha sido violado tantas vezes, podia ser fonte de sensações boas, de conexão genuína com alguém que realmente se importava comigo. Foi como uma cura lenta, gradual, dos ferimentos invisíveis que carregava. Não uma cura completa. Algumas cicatrizes nunca desaparecem totalmente, mas uma reconciliação com meu próprio ser, uma recuperação do controle sobre minha vida, meu corpo, minha história. A vida seguiu seu curso. Continuei trabalhando na padaria, agora como gerente geral. Jorge foi promovido a supervisor de entregas da panificadora que abastecia várias padarias da Zona Sul. Tia Dalva continuava na loja de tecidos, mas já falava em se aposentar, em voltar para a Bahia. Não para Cachoeira, nunca para lá, mas talvez para Salvador, de onde guardava boas lembranças. O sonho de ter meu próprio negócio continuava vivo. Junto com Jorge, economizávamos cada centavo que podíamos. O plano era abrir uma pequena quitanda, vendendo frutas, verduras e produtos básicos. Algo simples para começar, que pudéssemos expandir com o tempo. Em 1970, nosso sonho finalmente começou a se materializar. Encontramos um ponto comercial pequeno, numa rua movimentada de Botafogo. O aluguel era alto, mas a localização compensava. Com nossas economias e um empréstimo que Jorge conseguiu com seu patrão, abrimos a Quitanda Clemilda. O início foi difícil, como todo começo de negócio. Trabalhávamos de sol a sol, eu na frente atendendo clientes, Jorge nos fundos organizando estoque e fazendo entregas. Mas aos poucos, fomos conquistando a clientela local. Meu jeito atencioso com os clientes, lembrando nomes, perguntando sobre a família, sugerindo produtos, fazia diferença. As pessoas voltavam, traziam amigos, espalhar a palavra. Em 1972, tia Dalva decidiu voltar para Salvador. Foi uma despedida dolorosa. Ela tinha sido minha salvadora, minha família, meu porto seguro por quase 10 anos. Mas entendia seu desejo de voltar para a cidade que amava, agora que eu estava estabelecida, casada, com meu próprio negócio. Você conseguiu, Clemilda. Ela me disse no aeroporto, segurando minhas mãos como fez tantas vezes ao longo dos anos. Olha só para você, forte, independente, dona do seu próprio caminho. Estou tão orgulhosa da mulher que você se tornou. Chorei muito naquele dia, vendo o avião decolar, levando a pessoa que tinha arriscado tudo para me salvar. Mas não era um adeus definitivo. Prometemos nos visitar regularmente, manter contato por cartas e telefonemas. A vida seguiu seu curso, com altos e baixos como toda a vida. A quitanda prosperou. Conseguimos comprar o ponto alguns anos depois. Expandimos para produtos de mercearia, depois para um pequeno café no fundo da loja. Eu e Jorge trabalhávamos lado a lado, construindo não apenas um negócio, mas uma vida juntos. Nunca tivemos filhos. Os médicos disseram que os abusos que sofri na adolescência tinham deixado sequelas que tornavam a gravidez difícil, arriscada. No início, isso me entristeceu profundamente. Parecia que meu pai e meu irmão continuavam a tirar coisas de mim, mesmo depois de tantos anos, mesmo a quilômetros de distância. Mas com o tempo, aceitei essa realidade. A quitanda se tornou nossa filha, o negócio que criamos e nutrimos juntos. E os sobrinhos de Jorge, filhos de sua irmã mais nova, enchiam nossa casa de risos e bagunça nos fins de semana, trazendo a alegria de crianças para nossas vidas. Nunca mais voltei à Cachoeira. Nunca mais vi meu pai, minha mãe, meu irmão. Não sei se ainda vivem, se ainda moram na Casa Azul, se algum dia se perguntaram o que aconteceu comigo, se sentiram minha falta. Parte de mim espera que sim, não por vingança, mas porque significaria que, de alguma forma, eu importei, mesmo que brevemente. Tia Dalva me contou, anos depois de voltar para Salvador, que ouviu rumores sobre a família dos Santos da Casa Azul, que o filho mais velho tinha se tornado igualzinho ao pai, beberrão e violento, que a mãe tinha envelhecido antes do tempo, ainda varrendo o chão de terra batida como se pudesse transformá-lo em mármore, que o pai tinha morrido de cirrose, sozinho num leito de hospital,
sem ninguém para segurar sua mão. Não senti nada ao ouvir essas notícias. Nem alegria, nem tristeza, nem alívio, nem remorso. Era como ouvir sobre personagens de um livro que li há muito tempo. Um livro que não me interessa mais reler. Os anos foram passando. O Brasil mudou, o Rio mudou, eu mudei. Vivemos a ditadura, a abertura política, a volta da democracia. Vimos a inflação galopante dos anos 80, os planos econômicos que nunca davam certo, a chegada do real que finalmente trouxe estabilidade. Nossa quitanda se tornou uma instituição no bairro. Dona Clemilda da Quitanda. Era como me conheciam. As crianças que atendi nos primeiros anos se tornaram adultos que traziam seus próprios filhos para comprar frutas e saborear o café que Jorge preparava com tanto carinho. Tia Dalva faleceu em 1998, pacificamente, durante o sono. Fui a Salvador para o funeral. Reencontrei velhos amigos, visitei lugares que tinham sido importantes para mim. Mas não senti mais aquela conexão com a cidade. Meu lar era o Rio agora. Tinha sido por mais de 30 anos. Jorge se foi em 2010, vítima de um câncer no pâncreas que o consumiu rapidamente. Foi a perda mais dolorosa da minha vida adulta. O homem que tinha me mostrado que amor podia ser gentil, que intimidade podia ser segura, que um casamento podia ser uma parceria de iguais, não uma prisão. Continuei com a quitanda por mais alguns anos, depois decidi vender. Estava cansada, com mais de 60 anos nas costas, pronta para desacelerar. Comprei um apartamento pequeno, mas confortável em Copacabana, perto da praia. Nas manhãs, caminho pela orla, observo o mar que me encantou quando cheguei ao Rio tantas décadas atrás. Às vezes, quando o vento sopra de certo jeito, sinto o cheiro de pitangas maduras. Lembro do pé no quintal da Casa Azul, dos galhos que me acolheram em tantas noites de terror. Penso na menina que fui, magricela, assustada, convencida de que não valia nem mesmo o preço de um colchão. E olho para a mulher que me tornei. Uma mulher que construiu uma vida digna. Uma mulher que conheceu o amor verdadeiro. Uma mulher que não permitiu que seu valor fosse determinado pelos outros. Uma mulher que, apesar de tudo, sobreviveu. Mais que isso, viveu. Essa é minha história, meus queridos. Não é uma história bonita, não é uma história fácil, mas é minha história. E se ela puder ajudar uma única pessoa a entender que seu valor não depende de como os outros a tratam, que sempre há uma saída, uma porta, uma possibilidade de recomeço, então valeu a pena compartilhá-la com vocês. Quando olho para trás, para o caminho que percorri desde a menina da Casa Azul até a mulher que sou hoje, vejo que cada etapa da minha vida foi um aprendizado sobre meu próprio valor. Deixar Cachoeira com tia Dalva foi o primeiro passo. Descobrir Salvador foi respirar liberdade pela primeira vez. Fugir para o Rio de Janeiro foi aprender que às vezes precisamos recomeçar mais de uma vez. Conhecer Jorge foi entender que nem todos os homens são como meu pai e meu irmão. Abrir a quitanda foi provar para mim mesma que podia construir algo do zero. Cada tijoinho dessa construção me ajudou a entender que meu valor não estava no que os outros diziam sobre mim. Não estava nas palavras frias da minha mãe sobre o colchão manchado. Não estava nos olhares de desprezo do meu pai. Meu valor estava em mim mesma, na minha capacidade de sobreviver, de recomeçar, de construir, de amar apesar das cicatrizes. Tia Dalva foi a primeira pessoa a me mostrar isso. Você vale por ser você, por existir, por respirar. Ninguém pode tirar isso de você, ela me disse uma vez. Palavras que carreguei comigo como um talismã nos momentos mais difíceis. Jorge reforçou essa lição, com seu amor paciente, seu respeito pelos meus limites, sua crença inabalável nas minhas capacidades. Nossa quitanda se tornou mais que um negócio. Foi a prova concreta dessa reconstrução. As pessoas não vinham apenas pelas frutas frescas ou pelo café gostoso que Jorge preparava nos fundos. Vinham porque sentiam algo especial naquele lugar. O cuidado, o respeito, a atenção genuína que dávamos a cada cliente. Tratávamos todos como pessoas de valor, porque tínhamos aprendido o quanto isso importa. Não tivemos filhos biológicos, é verdade. Os médicos confirmaram o que eu já temia. Os abusos sofridos na adolescência tinham deixado marcas físicas permanentes.
No início, isso me entristeceu profundamente. Parecia que meu pai e meu irmão continuavam a tirar coisas de mim, mesmo anos depois, mesmo a quilômetros de distância. Eles não só roubaram meu passado, desabafei com Jorge numa noite entre soluços. Roubaram meu futuro também. Não, Clemilda, seu futuro é seu. Sempre foi, sempre será. Ele respondeu com aquela sabedoria simples que sempre me surpreendia. E podemos construir uma família de muitas maneiras. E assim fizemos. Nossa família acabou sendo os jovens que trabalhavam conosco na quitanda, muitos deles nordestinos recém-chegados ao Rio. Os sobrinhos de Jorge que enchiam nossa casa de alegria nos fins de semana. Os clientes idosos que não tinham mais família e encontravam em nós um apoio, uma conversa amiga, um ouvido atento para suas histórias. Após a morte de Jorge, em 2010, o luto foi profundo, mas diferente do que senti quando perdi tia Dalva. Não menos doloroso, mas mais sereno. Tinha tido tempo para me preparar, para dizer tudo o que precisava dizer, para agradecer por cada momento. E tinha os filhos e netos que a vida nos deu, não de sangue, mas de coração. Hoje, aos 78 anos, sentada na varanda do meu apartamento em Copacabana, olhando para o mar que me fascinou desde a primeira vez que o vi ao chegar a Salvador, sinto uma paz que nunca imaginei possível para aquela menina aterrorizada da Casa Azul. Nunca mais voltei à cachoeira. Nunca mais vi meu pai, minha mãe, meu irmão. Soube por outros que meu pai morreu de cirrose, sozinho num leito de hospital. Que minha mãe continuou na Casa Azul, cada vez mais curvada, cada vez mais silenciosa, varrendo o mesmo chão de terra batida até o fim. Que meu irmão seguiu os passos do pai em tudo, na usina, na bebida, na violência. Não senti nada ao ouvir essas notícias. Era como ouvir sobre personagens de um livro que li há muito tempo, um livro que não me interessa mais reler. A menina que não valia um colchão se transformou numa mulher que construiu uma vida inteira baseada em valor. Não o valor material, embora nunca tenhamos passado necessidade, mas o valor humano, o respeito próprio, a dignidade que ninguém pode tirar de você quando você realmente acredita nela. Se há uma lição que aprendi em todos esses anos, é que nunca devemos permitir que outros determinem nosso valor. Nem pais, nem maridos, nem patrões, nem estranhos na rua. Nosso valor é intrínseco, vem de dentro, da nossa capacidade de amar, de crescer, de ajudar, de construir algo significativo no mundo. E também aprendi que sempre há uma saída. Sempre. Mesmo nas situações mais desesperadoras, mais escuras, há uma porta que se abre, um caminho que surge, uma mão que se estende. Às vezes precisamos de coragem para ver essa saída, para acreditar que merecemos algo melhor, para dar o primeiro passo em direção à liberdade. Meus queridos que acompanharam até aqui, essa é minha história. Não é bonita, não é fácil, mas é minha. E se ela puder ajudar uma única pessoa a entender que seu valor não depende do que outros dizem ou fazem, que sempre há uma saída mesmo das situações mais desesperadoras, que é possível reconstruir-se depois de ser quebrado, então valeu a pena compartilhá-la. Se você gostou da minha história, por favor deixe seu like aí embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal. Esse coração de vovó fica quentinho sabendo que tem gente do outro lado, ouvindo o que tenho para contar. E se quiser conhecer mais histórias de vovós como eu, que carregam cicatrizes invisíveis, mas também muita sabedoria de vida, entra no nosso grupo de WhatsApp. O link tá na descrição do vídeo. Lá todos os dias mandamos histórias que vão te emocionar, te fazer pensar e talvez até te ajudar a entender melhor sua própria jornada. Como dizia minha vovó Nenzinha lá em Cachoeira, a vida nem sempre dá o que a gente quer, mas sempre ensina o que a gente precisa. Obrigada por me ouvirem, meus queridos. Que Deus abençoe cada um de vocês.